por que nós estamos aqui. Eu vou ler a partir do verso 6, mas o nosso alvo, aquilo que eu quero expor, está no versículo 10. Então, a partir do verso 6, Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, poema, aqui, se você quiser grifar, criação de Deus, poema, realizada em Cristo Jesus, com uma finalidade, por um motivo, grifa o motivo, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes. E aí eu quero colocar uma interrogação em você: antes de quê? Para nós as praticarmos. Ontem eu fiquei tentando encontrar uma ilustração que chegasse clara no seu coração, e que a partir dela, todo o restante do texto pudesse frutificar. E aí eu pensei numa ilustração. Eu queria que você se imaginasse dirigindo um caminhão de carga. E eu queria que você imaginasse, sei lá, eu pensei em madeira, um caminhão de madeira. E você está indo na direção de Porto Alegre. Eu vou usar uma tragédia para tentar fazer aqui uma ilustração. Então você está dirigindo o seu caminhão carregado de madeira e você está indo para Porto Alegre. Então você está descendo a Regis e de repente você está ouvindo rádio e no meio do caminho você começa a ouvir as notícias que estão sendo faladas ali. As notícias das chuvas que aconteceram em Porto Alegre, que não dá para você acessar a cidade. A pergunta é: o que eu faço? Eu sigo viagem mesmo assim? Mas se eu seguir viagem, talvez eu não consiga chegar no meu destino, porque está inacessível. Eu paro? Eu volto? Existem algumas possibilidades que eu gostaria de que você pensasse comigo. O que eu faço nessa altura do campeonato? Bom, quando a gente fala de Gênesis capítulo 3, a intenção de Deus não era a queda do homem. O homem foi feito para a glória de Deus, e a glória de Deus não é que a gente fique cantando para Ele. Então essa coisa da adoração da igreja no domingo, de pessoas cantando, nos passa uma ideia de um Deus narcisista que tem problema com autoestima. Então cante para mim, por favor, como se os anjos não pudessem fazer algo parecido. Então o que é viver para a glória de Deus? Gênesis 3, houve a queda, e a partir da queda, nós estamos procurando a finalidade. Os estudiosos vão chamar isso de telos. Telos é a finalidade, o motivo pelo qual algo existe. Esse microfone existe para captar as frequências e que o som chegue para você amplificado. Essa é a finalidade, é o telos. E qual é o telos da igreja? Qual é a finalidade da igreja? Ou qual é o telos, o seu telos, a sua finalidade, o motivo pelo qual você existe? E aí eu acho que nada mais óbvio de que se você está num caminhão de carga, você vai ligar para a sua empresa, ou você vai ligar para o seu chefe, e você vai perguntar: e agora, o que eu faço? E existem possibilidades. Talvez o seu chefe vai usar aquela madeira para salvar a gente lá em Porto Alegre. Talvez ele vá falar para você dar outro rumo para essa carga, mas você precisa perguntar para o seu chefe, você precisa perguntar para a sua empresa: qual é o motivo, o que eu faço agora? Porque eu tenho tratado muita gente em depressão, eu tenho tratado muita gente com um problema de ansiedade, com angústias profundas, e sabe,
elas começam a carregar, eu percebo muito que elas têm algo em comum. Elas não sabem o motivo pelo qual elas existem. Elas se desconectaram da sua missão. Se desconectaram do seu propósito. E quando você se desconecta da sua missão, do seu propósito, você começa a olhar muito para si mesmo. Você começa a olhar muito para a sua dor, muito para a sua angústia, porque você não está conseguindo se conectar com o motivo pelo qual você existe. Você já teve essa sensação? Você acorda, paga a conta, vai dormir, paga a conta, levanta, trabalha o dia inteiro, e aí você não vê a hora de acabar o trabalho. E aí o final de semana parece que traz um alívio, mas aí vai dando a música do Fantástico, você já entra na angústia de novo, que você vai ter que trabalhar de novo, que você tem que estudar de novo, e você de repente nem parou para pensar o motivo pelo qual você faz isso todos os dias. E você começa a falar, tem alguma coisa de errada comigo. Eu tenho uma sensação de que eu existo para algo mais, mas eu não sei o que é este algo mais. E aí eu vou vivendo essa dor, que é uma dor existencial. Essa é uma dor que, mais cedo ou mais tarde, vai sondar o seu coração, porque ela se conecta com muitas outras dores. Porque quando a gente está em dificuldade e a gente não sabe por que a gente existe, o que fazer da minha vida, a gente vai vivendo por sobreviver, e essa sobrevivência vai virando algo angustiante. Então você nasceu para pagar a conta? É isso? Você nasceu para colocar os seus filhos numa boa escola? Não estou falando que isso seja ruim. Então, se você nasceu para colocar os seus filhos numa boa escola, qual é o propósito da vida dos seus filhos? Colocar os filhos dele numa boa escola, e aí o outro numa boa escola, e o outro numa boa escola, e vai ser assim? Você parou para pensar como isso gera uma angústia? Ou você nasceu para comprar uma casa? Aí você entra numa prestação da Caixa Econômica, muito rapidamente, você começa a pagar, daqui a 30 anos você acaba. Não é isso quem tem financiamento da Caixa Econômica? Quer dizer, no final da sua vida, quando você morrer, ela vai estar paga, mais ou menos isso. Então, isso é o propósito da sua vida? É importante essa pergunta de hoje. E eu queria ir para o texto, para responder essa pergunta para você. Porque o texto fala da graça de Jesus, ele fala de um plano de Deus. Deus nos ressuscitou com Cristo e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza na sua graça. Então, todas as vezes que você vai para um texto bíblico e ele fala para, é finalidade, é preposição. Então, tem um motivo. Então, Deus tem um motivo. O motivo é mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada na sua bondade conosco. E aí ele fala que nós somos salvos pela graça, não pelo que nós fazemos. Isso é verdade. Nós não somos salvos, por exemplo, aqui eu quero fazer distinção entre a espiritualidade relacionada ao espiritismo e a espiritualidade relacionada ao cristianismo. O espiritismo, ele espera fazer algo para herdar depois, e nós é o contrário. A nossa vida eu sou salvo pela graça, isso enche o meu coração de gratidão, eu começo a entender o motivo pelo qual Deus me fez, e aí isso me faz caminhar na direção das boas obras, e boas obras que inclusive Deus preparou de antemão. E esse antemão é muito interessante. Nós lemos em Romanos no capítulo 8 hoje, que esse antemão é antes mesmo da criação do mundo. Então, quando eu vou conectando os textos, e eu estou tentando fazer nessa última explanação, a conexão com todos os textos, eu estou tentando te dizer o seguinte, que em João, no capítulo 1, é dito que você nasceu não pela vontade da carne, não pela vontade do homem, mas você nasceu de Deus. Então, não foi a vontade do seu pai, e nem a vontade da sua mãe, mas Deus fez com que você nascesse. Então você é alguém especial para Deus. Todos os que receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus. Mas para quê? Porque de antemão Deus preparou um reino, um povo que se parecesse com Ele. E aí o povo, ele vai entrar no sentido coletivo, mas ele entra na sua individualidade. E eu queria dar exemplos bíblicos. Abraão, porque no capítulo 12, ele descobriu qual era a sua finalidade. A finalidade é, Abraão, escuta a minha voz. Abraão está falando no rádio com Deus, ok? Lembra da ilustração da carreta? Sai da sua terra, da sua parentela, e vai para a terra, porque eu tenho uma missão para você, Abraão. Só que o final, a finalidade, o telos,
da missão de Abraão é: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então Abraão foi chamado por Deus com uma finalidade. E o Moisés? O Moisés também foi chamado por Deus com uma finalidade. Ele não foi chamado por Deus porque ele precisava de um sentido. Não, Moisés foi chamado porque existia um povo que precisava de libertação e Deus chamou Moisés. Deus chamou a rainha Esther por quê? Porque ele precisava de alguém reinando? Não, porque existia toda uma geração que seria impactada por meio da sua vida. Deus chamou Pedro para quê? Para que ele deixasse de ser imaturo e se tornasse alguém maduro? Não, porque Deus estava alicerçando a sua igreja. Deus chamou Paulo para quê? Agora, eu estou falando aqui, eu poderia ficar falando 50 mil nomes, mas a pergunta de hoje é: Ronaldo, Deus te chamou para quê? Fábio, Deus te chamou para quê? Dai, Deus te chamou para quê? Nancy, Deus te chamou para quê? Alex, Deus te chamou para quê? Sara, Deus te chamou para quê? Uma coisa que eu posso afirmar: Deus não te chamou, Essias, Deborah, você com 12 anos, melhor da idade, 13 agora deve estar, já fez 13? Não te chamou para estar sentado num banco de igreja aos domingos. Não é para isso que Deus te chamou. Aliás, tem um monte de igreja que tem, inclusive, feito disso o seu modo de ser. Porque você inverte a lógica. Quando a igreja passa a ser um produto, você vem para ser servido. Então a luz precisa ser a melhor, a banda precisa ser a melhor, a palavra do pastor tem que ser, não pode ser de confronto, tem que ser sempre de estímulo, para que você volte, e aí você vira um produto, você começa a consumir um produto religioso, só que o produto não te leva para a sua missão. Você fica dependente daquelas emoções. Aí hoje eu fui para a igreja e não senti nada. Entendeu? Porque você vem para a igreja para consumir um produto. É nesse sentido que eu estou falando. Agora, o verdadeiro evangelho de Jesus, ele dá sentido para a sua vida, ele tem um propósito para a sua vida. E o texto aqui é bem claro, que ele nos chamou antemão, ele te preparou para uma missão. Mateus capítulo 5, versículo 16. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Vocês são o sal da terra. Se o sal se tornar insípido, não serve para mais nada, a não ser jogado fora e ser pisado pelos homens. O próprio apóstolo Paulo fala que nós somos consolados para consolar. E sabe, quero contar algumas histórias, porque quando você começa a entender o que Deus está construindo na sua vida, você olha para a sua história, e até as curvas tortas da sua história começam a fazer sentido, sabe? Contei para vocês na semana passada, o menino criado na periferia da periferia da periferia, cometia atos infracionais, um dia tem encontro com Jesus, 14 anos de idade, vai para a igreja, esse celeiro que eu acabei de falar, essa hotelaria, como a gente acabou de dizer, que é esse lugar de cura. Aí aos 19, 20 anos, ele é convidado para ir na Fundação Casa. Aí nesse convite de ir para a Fundação Casa, ele olha para aqueles meninos e fala: podia ter sido eu. Passa 6, 7 anos, pastoreando, menino de Febem. O outro, Rafael, um amigo meu, viciado em crack. Rafael, cara, ele não ia na farmácia, ou quando ele ia tomar um remédio, ele lia a bula, porque ele tinha medo de tomar alguma coisa que acendesse o desejo de voltar para o crack. Menor infrator. E quando ele vai lá na Fundação Casa, não é só o que ele fala, é a história que ele conta. Ele é a própria autoridade. Aí o Rogério vive a depressão, e hoje cuida de quem tem depressão. É vocês olhando para a sua própria história, às vezes para as suas dores. É o rapaz que sofre um acidente, fica meses internado, e depois começa a visitar pessoas internadas no hospital, entende? É Deus usando aquilo, os nossos caminhos tortos, para nos dar sentido para a nossa vida. E quantas histórias eu poderia dizer para vocês, das dores que foram transformadas em graça, em sentido.
E é assim que Deus vai fazendo com a gente. O que eu mais admiro quando eu sei que o nosso grupo está indo lá no sábado, lá na Missão Vilarejo, primeiro, as crianças que estão sendo abençoadas por lá. Porque criança é frágil. E elas precisam de esperança. E o que aquelas pessoas estão fazendo lá é ser um sinal de esperança para aquelas crianças. Mas não é só isso. É de que elas mesmas revisitam o motivo pelo qual elas existem. Eu sempre acho que é um privilégio nós servirmos ao outro. Jesus fala que no fim dos tempos, Ele vai confrontar algumas pessoas e Ele disse: eu tive fome e vocês me deram de comer, eu tive frio e vocês me deram um abrigo, eu tive preso e vocês foram me visitar. E aí perguntarão naquele dia: mas Senhor, quando foi que isso aconteceu? Nós não lembramos disso. E aí Ele diz: quando vocês fizeram a um dos pequeninos, foi a mim que vocês fizeram. Quer dizer, a gente vai para abençoar e volta abençoado. É como se você tivesse um encontro com Jesus por meio daqueles meninos que estão sendo ajudados. Quantas vezes eu recebi alguém na minha sala, mal, casamento estragado, e aí a pessoa recebe consolo da parte de Deus, e eu saio abençoado, porque eu falo, faz sentido. Mas olha, faz sentido, mas eu não sou o cara perfeito. Tem algumas pessoas que pensam, eu vou me preparar. Quem te prepara é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é que te convence do pecado, da justiça e do juízo. E você, se você for esperar por sua própria conta, você nunca vai estar pronto. Deus não usa pessoas perfeitas, Deus usa pessoas disponíveis. E o que eu estou tentando dizer para vocês nessa série de sermões, é que quando você entende o seu propósito, você entende o seu chamado, você entende a sua vocação, isso é luz para os seus próprios olhos, isso te tira da angústia, isso te tira da depressão. Não é só isso, eu não estou banalizando, eu mais do que ninguém sei que a depressão é, por exemplo, uma doença orgânica, ela tem um monte de questões, mas o que eu estou tentando dizer é que existe um espírito narcisista, um espírito narcísico na nossa geração. Quando eu falo espírito aqui, eu não estou sendo literal, é o Zeitgeist, eu expliquei isso para vocês filosoficamente, o espírito do nosso tempo, que ele é um espírito ensimesmado, alimentado a olhar para o seu próprio eu, a sua própria imagem. É aquele exercício de que você tira uma foto, hoje a gente tem, no meu tempo, nós tínhamos 12 poses, você comprava um filme da Kodak, os adolescentes nem conseguem entender o que é isso. Das 12 poses, 2 já saía queimada, então era 10. Ninguém fazia selfie. Das 10 que sobrava, um saía piscando, um com o olho fechado, falava, pô, o fulano estragou a foto. O olho vermelho, parecia que estava com coisa ruim, né? O olho vermelho na foto. Mas hoje você tem a opção de escolher e você posta a foto, o olho fechado é dos outros, mas você é o que está mais bonito na foto. Você escolhe a foto que você está mais bonito, os outros que se dane, entendeu? Você tira 50 fotos. Isso, eu estou brincando com coisas sérias que vão alimentando um narcisismo em nós. É primeiro eu, é primeiro meu filho, é primeiro a minha casa, é primeiro as minhas necessidades, é primeiro as minhas dores. E nós somos a geração que tem mais oportunidades. Agora me explica, teologicamente ou filosoficamente, por que nós somos tão tristes? Por que nós somos tão deprimidos? Eu esperava 3 semanas para alugar um filme, tinha que reservar toda sexta-feira. Hoje você tem o Netflix, que tem tudo que você quer, ou você tem lá o Prime. E parece que nada te... Porque antes, até o exercício de esperar, eu me lembro do lançamento do CD do Pearl Jam. Eu fiquei esperando, não tinha dinheiro para comprar o CD do Pearl Jam, que era importado. Lembram disso? Quando você tinha que esperar para comprar e ainda tinha que... Aí, cara, era uma grana. Hoje seria o equivalente, sei lá, uns R$200. Hoje você tem tudo assim, só que aí, hoje nada nos basta. Hoje nós nos tornamos um saco sem fundo, presos no nosso narcisismo. E é por isso que nada nos dá sustância. Porque estamos presos em nós mesmos.
Agora, o Evangelho nos tira disso, porque ele nos ensina a olhar para dois lugares que não somos nós mesmos. Ele diz: ame ao Senhor o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. E semelhante a esse, ame ao seu próximo como a ti mesmo. Então, quando você olha para Deus, que é o que eu estou tentando ensinar para vocês durante essa série de pregações, quando você olha para Deus e olha para fora, você começa a viver a vontade de Deus. Mas se você só olha para dentro, tudo se torna instrumento da sua vaidade. E aí as relações não se sustentam. A angústia não se sustenta. É sobre isso. Agora, eu quero ir para a finalização. Eu falei para você grifar a palavra criação. A palavra criação, se você for consultar o grego, é poema, que é o mesmo termo que deu origem ao que a gente chama hoje de poemas. Então, essa palavra criação, pois somos criação dele, não é uma criação como quem faz um caderno, uma qualquer coisa, não, é uma criação no sentido de obra de arte. Nós somos uma criação de Deus, feitos em Cristo Jesus para revelar a sua glória. Aí eu estava lembrando, nós fomos visitar no museu em São Paulo, as obras de Claude Monet, lembra? Impressionismo. E é muito interessante as obras do impressionismo, porque se você chega perto do quadro, você não entende direito o quadro. São pinceladas muito fortes. Para você conseguir entender as obras impressionistas, você tem que dar um passo para trás. Então, era engraçado essa exposição, acho que foi no MASP que a gente foi, não foi isso? Que hora a gente ficava perto e hora a gente ficava longe para tentar. Aí você via que todo mundo ficava meio assim, meio assim. Tem hora que a gente não entende direito a nossa vida. A gente não entende, porque às vezes a gente está tentando olhar no detalhe, igual a obra impressionista, entendeu? E aí Deus está falando para você hoje assim, dá um passo para trás. Porque se você der um passo para trás, talvez você consiga compreender o todo. Se você der um passo para trás, talvez você entenda o que aconteceu na sua história. Inclusive as mazelas que você passou, as coisas que você experimentou, as coisas que você viveu, talvez vá fazer sentido para você. Dá um passo para trás. Dá um passo para trás, Alex. Dá um passo para trás, Mari. Porque há 2 semanas atrás, eu dizia para vocês, Deus está fazendo algo. Deus está dando uma experiência para vocês. Eu disse, olhando nos seus olhos, não é para a morte. Mas Deus está querendo ensinar algo para vocês. Deus está querendo ensinar vocês a dependerem dEle. A descansarem nele. Olha para a sua história, Ana. O que precisou acontecer para que você tivesse um encontro com Jesus, não fosse um encontro só de ir à igreja aos domingos. Passou a vida inteira frequentando uma igreja, mas o encontro com Jesus só veio na dor. Olha para a sua história, Elô. Chamada na adolescência. Vivendo o pleno propósito de Deus na vida adulta. Olha para a sua história, Mayra. Forjada com mulheres difíceis. E hoje sendo usada por Deus para pastorear mulheres difíceis. Inclusive pastorear quem já começou a encontrar com Deus na sua experiência, mas ainda não confessaram no seu coração. Mas estão lá, todos os dias recebendo de Jesus. Olha para a sua história, Dai. A sua história maternal. E de que tudo Deus está usando para você, o seu perfeccionismo, e como Deus vai fazendo isso para que Deus seja revelado. Olha para a sua história, olha para a sua história, olha para a sua história. Você começa a entender as coisas. Quantas vezes eu desejei, na minha adolescência, irmãos, lá dentro da igreja, eu olhava para a minha família, comparava com a família dos outros e falava, Deus, todos os meus amigos têm pai e mãe morando junto, por que a minha família é essa loucura? E hoje o que eu mais consigo fazer é abençoar a gente. Com isso. Deus não desperdiça as nossas dores, nem os nossos traumas.
A gente não consegue compreender tudo que Deus faz, mas o propósito a gente consegue. E quando a gente vive o propósito, Deus faz infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Você veio se tornar regente aqui de uma grande orquestra, é? Depois de ter feito faculdade de música, veio pastorear gente difícil e nos abençoar na nossa tradição batista de resgatar os hinos e de não fazer a gente perder a nossa identidade. E é isso. A sua espiritualidade, Evandro. Tudo que Deus, os caminhos que Deus fez você passar, e hoje Ele está querendo usar você. Todo esse conhecimento, essa quietude de alma, não pode ficar só para você. Enfim, acho que era isso que eu queria partilhar. E nessa palavra a gente encerra a nossa série de mensagens. Deus está te chamando. E Ele não está só te chamando agora, Ele está te chamando, retorne. Venha viver a sua missão. Venha encontrar sentido para a sua vida. Deus não te chamou para ser alguém que senta no banco. Sobre a nossa comunidade de fé, nós estamos na contramão do nosso tempo, irmãos. As igrejas hoje que mais crescem, não são as igrejas que confrontam as pessoas para levá-las para a sua missão. São as igrejas produto religioso. Então, elas crescem porque elas vão ter sempre a melhor luz, a melhor banda, elas vão ter sempre uma palavra de acalento, uma palavra que massageia o seu ego narcisista. Nós não seremos uma igreja gigante, nós não seremos. Eu estou dizendo isso para vocês porque eu não quero, não se frustre. Em Atos diz que Deus acrescentava cada dia os que iam sendo salvos. E na nossa história de igreja vai ser assim. Então nós não seremos. Agora, a única coisa que eu desejo como pastor é saber que você está vivendo plenamente a sua missão e a sua vocação em Cristo Jesus. E é isso, Ronde. Agora, Deus nos ama mesmo com todas as nossas bagunças, tá? Porque às vezes a gente olha para nós mesmos e fala, eu não sou capaz. E aí Deus está falando assim, é porque você está olhando para o quadro muito de perto. Dá um passo para trás, que você vai ver tudo que eu tenho para fazer. Você é uma obra de arte, que está sendo usada para abençoar vidas. Encoraje quem está querendo desistir. Escute as pessoas que ninguém ouve. Ame os invisíveis. Ame aquelas pessoas que ninguém vê. Permaneça. Persevere. Essa é a nossa vocação. Que a nossa adoração não seja só de palavras,